Olá, bem-vindos de volta à aula de Sociologia. Como é que vocês estão? Estudaram muito? Estão estudando? Vamos estudar agora, então, comigo, professor Ademir Matos. Vamos para a aula 10.2. Vem comigo. Essa aula nós vamos revisar aquilo que nós estudamos na aula 10.1 com o trabalho em várias perspectivas, certo? Então, lá na aula 10.1, agora revisando na aula 10.2, nós estudamos o trabalho rural, né? O meio rural e agrário, né? Tem diferença esses dois, né? Quais seriam ali os trabalhos e profissões do campo e as tecnologias rurais para depois a gente estudar o meio urbano e as cidades. Então, no meio rural e agrário, nós temos aqueles que representam e tomam conta, né, do campo, da produção, né, tudo aquilo que é relacionado à agronomia, aos animais que são ali cuidados, ou criados, ou mantidos, sejam eles para ser vendidos ou preservados, toda uma alimentação, né, que eles exigem, e também a gente chegou depois a falar da agricultura familiar, que são pequenas famílias, pequenos grupos que criam, né, produzem ali aquela alimentação que vai ser levada do campo, né, para a cidade, tá certo? Que a gente vai já visualizar ali em outro slide. O trabalho e as profissões no campo, aí nós temos, né, aqui atrás um dronezinho, nós temos hoje que é uma das mais novas, né, não tão novas assim, mas para muitos, né, foi agora que chegou, nós temos o operador de drone, né, já estava no mercado há um tempo, sim, mas com preços astronômicos, né? Hoje já é possível, era um teste, né? Hoje já existe segurança nisso daí, nós já temos até veículos, né, para pessoas em alguns países. Então nós temos várias produções ali, deixa eu voltar aqui, desculpa, nós temos várias profissões que tomam conta da produção de uma forma diferente, né? Nós temos o maquinário que está ali atrás, um trator, que hoje é diretamente ligado com drone, com computador, e tem um operador que pega esses dados para poder melhorar ainda mais a produção, ter um controle de gasto, né, e uma perda bem menor, né? São investimentos sempre buscando um retorno maior, uma maior velocidade na entrega daquilo que eles estão produzindo. E aqui as tecnologias, né? Seja no computador e no drone, como essas máquinas que a gente às vezes só vê que mudou a cor por causa da empresa, e não necessariamente. Ali dentro, hoje em dia, já tem ar-condicionado, tem GPS para saber onde é que essas máquinas estão, qual a produção dela, quanto que vai demorar para terminar, quando foi que começou. Aqui a importância da agricultura familiar, né, que eu citava, deixa eu mudar a cor, que esse azul não está dando para ver, né, aqui, a importância da agricultura familiar, né, então são pequenos grupos familiares, conhecidos, né, parentes e tudo mais, que produzem, né, para si próprios e para a sua comunidade local, e aí também são destinados para a cidade, né? Vai ser mantido tudo aquilo que eles produzem para suprir a necessidade dos grandes centros ou dos pequenos centros, que são cidades, centros urbanos, certo? Depois, vista essa realidade no campo, como é o trabalho na cidade, né? É um trabalho que exige muito mais estudo, que exige muito mais capacitação, né? E quem vem do campo para essa realidade acaba tendo que se adaptar e tem um desafio maior, né? Por quê? Porque precisa se adaptar a um mundo novo, um mundo diferente, né? Dependendo da cidade que você mora, existe uma distância muito grande entre uma realidade e outra, né? Para sair da cidade e chegar no campo é muito longe, e dependendo da cidade que você está também, você vai ter cidades que são próximas de regiões de sítio e você consegue ter essa realidade para aprender, para conviver, e não tem tanta dificuldade quando você muda de um meio para o outro, tá bom? Assim como tem pessoas que nunca foram numa área rural, a não ser vendo um filme ou assistindo documentários ou séries, tá bom? E passando do trabalho na cidade, quais são as profissões do futuro, né? A gente citava ali algumas profissões como técnico, eu vou voltar aqui que a gente tem essas, aqui ó, na aula 10.1 nós temos o engenheiro com foco no agronegócio, nós temos o design de inovação, tecnologia da informação, gestor de resíduos, marketing, profissional de logística, biotecnólogo, nós já temos hoje também o social media, nós temos o engenheiro de prompt, o especialista em IA, né? E isso ainda vai continuar mudando bastante no decorrer dos anos, certo?
Agora nós vamos aqui verificar como nós gravamos o nosso conteúdo para poder resolver algumas atividades. Vamos resolver algumas atividades comigo? Vamos lá? Começando aqui com a primeira questão. Maior parte das atividades produtivas típicas desse espaço está relacionada com agricultura, pecuária e extrativismo. Entre outras atividades, essa definição refere-se ao conceito de alternativa A, espaço urbano, alternativa B, cidades, alternativa C, grandes capitais, alternativa D, espaço rural e alternativa E, contato social. Vou dar um tempinho para vocês escolherem a alternativa correta e trago a resposta. Vamos lá, então a alternativa correta é a alternativa D, o espaço rural, né? Então, maior parte das atividades produtivas típicas do espaço, né, que está relacionado à agricultura, pecuária e extrativismo, é a área rural, como a gente viu na aula 10.1 e revisou na aula 10.2. Questão 2. A, e aí nós temos um espacinho para poder escolher a alternativa correta, representa mais de 80% das propriedades rurais de Rondônia. A colheita dos produtos serve de alimento para eles e ainda para o consumo de parte da população local. Complete corretamente a lacuna. Alternativa A, agricultura familiar. Alternativa B, família urbana. Alternativa C, família do campo. Alternativa D, família tradicional. E alternativa E, agricultura urbanizada. Vou dar um tempinho para vocês escolherem e marcarem a alternativa correta. E a alternativa correta é a agricultura familiar, né? Então, lendo juntos aqui, ó, a agricultura familiar representa mais de 80% das propriedades rurais de Rondônia. A colheita desses produtos serve de alimento para eles e ainda para o consumo da população local e, muitas das vezes, é mandada para outros lugares, né? Exportada ali para outras regiões também, outros estados que são próximos ou não. Questão 3. As profissões são parte do espaço e da sociedade. Elas revelam mudanças que ocorrem no campo e na cidade. Dessa forma, observe a imagem abaixo. Agora vocês deem uma olhadinha na imagem e aponte de qual espaço essa imagem se refere, né? Ou a qual espaço essa imagem se refere. Alternativa A, rural, onde existe variedade de profissões. Alternativa B, urbana e rural, que estão bem próximas. Alternativa C, urbano, onde as profissões são mais reduzidas, pois há pouco desenvolvimento. Alternativa D, urbano, onde as profissões são amplas e diversas. E a alternativa E, rural, onde o desenvolvimento é grande, tendo a necessidade de várias profissões. Vou dar um tempinho para vocês poderem escolher e marcar a alternativa correta. A alternativa correta é a alternativa E, né? Rural, onde o desenvolvimento é grande, tendo a necessidade de várias profissões, né? Na imagem aqui nós temos um drone, né? Com câmeras, com alguns medidores ali de sensores, né? Vários sensores para ajudar na produção, no acompanhamento da produção, na segurança, seja dos animais que são ali tratados, da colheita, do plantio, né? E dos funcionários também, tá certo? Vamos passar para a questão 4, que nós temos uma espécie de organograma, né? Onde no primeiro tem interrogações, no segundo, grande participação dos serviços, indústria e comércio no trabalho, e no último quadro temos maior concorrência em busca de emprego. A partir do esquema acima, marque corretamente sobre as exigências novas do mundo do trabalho na atualidade. Alternativa A, maior exigência de experiência. Alternativa B, profissões mais ligadas ao trabalho manual. Alternativa C,
menos concorrência entre os candidatos. A alternativa D, menor exigência de escolaridade. E a alternativa E, maior exigência de capacitação e estudo. Vou dar um tempinho para vocês marcarem, escolher a alternativa correta. E a alternativa correta é a alternativa E, maior exigência de capacitação e estudo, né? Então, pegando o contexto aqui do esquema, ó, exige uma maior capacitação, né? Quando você vai para os grandes centros e assim por diante, né? No mundo do trabalho da atualidade, você vai ter essa maior exigência de capacitação e estudo para poder sobreviver no mercado competitivo e concorrente, cheio de concorrência, como é nas cidades ou grandes cidades, megalópolis e assim por diante, certo? E aqui na questão 5 é aquela questão que a gente vai discursar um pouquinho, né? Questão subjetiva, onde você vai colocar um pouquinho do que você estudou. Você pode dar uma pausa na aula, né? Revisa, faz os teus tópicos e tenta fazer um teste junto com o seu professor, escrever aquilo que você lembra da aula sem precisar, né, ficar olhando diretamente com os slides, para ver se você de fato fixou, se não, dá uma revisada de novo, tá bom? Vou dar um tempinho para vocês poderem escrever ali umas 5 linhas e trago ou mais, né? E vou depois trazer aqui a chave de correção para vocês. Vamos lá, então, com a chave de correção. Vamos ler a pergunta de novo. Qual é a diferença entre espaço rural e espaço agrário, né? O espaço agrário tem relação com a produção agrária, que é a agricultura e a pecuária. E o espaço rural abrange outras finalidades e expressões de vida, como ribeirinhos, indígenas, quilombolas, que não está aqui, mas você pode colocar, e dentre outras minorias também, e expressões que a gente não lembrou ou não colocou aqui, tá bom? O rural também pode estar relacionado com as atividades turísticas, esportivas, áreas de preservação ambiental e assim por diante. Então, essa questão vocês podem também escrever aquilo que vocês acham importante dentro da agricultura familiar, que representa esse rural, algo que não está colocado aqui, como a área da pecuária, né, ali, do agrônomo, como ele trabalha, como ele se desenvolve, para poder deixar a sua resposta mais rica, tá bom? Muito obrigado pela participação nessa aula, agradeço e espero vocês na próxima aula. Até lá!